Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Vereadores do Rio aprovam em segunda discussão o projeto de lei complementar da reconversão, que prevê a transformação de imóveis tombados em unidades residenciais ou comerciais. Câmara do Rio promove audiência pública para debater políticas públicas para pessoas com deficiência e tornar a cidade mais acessível. Não saia daí, a gente volta já. A gente começa essa edição do Câmara Rio Notícias com informações da sessão desta terça-feira que discutiu o projeto de lei complementar do Executivo sobre a reconversão de imóveis na cidade. A proposta acabou aprovada. A sessão começou com indicações para a medalha Pedro Ernesto, a maior honraria da Câmara Municipal do Rio. Foram aprovadas as homenagens a Otávio Lessa, presidente do Tribunal de Contas de Alagoas, ao médico Dr. Ivan Luiz Cordovil de Oliveira e Fábio Marques da Silva Fernandes, diretor do Instituto Novo Ser. Na sequência, o plenário votou para escolher o suplente da mesa diretora, cadeira que ficou vaga com a ida do vereador Jones Moura para a Câmara dos Deputados em Brasília. O escolhido foi o vereador Eliseu Kessler. Nós, na verdade, estamos voltando a exercer esse cargo que éramos na legislatura passada, que posteriormente depois o vereador Jones Moura assumiu por uma questão partidária. Agradecer a todos vocês, ao presidente pelo empenho, pela ajuda para que nós pudéssemos estar aqui. Nosso intuito é somar com a mesa diretora em prol da casa. Em segunda discussão, os vereadores debateram o projeto 136A de 2019 do Poder Executivo, que estabelece condições especiais de incentivo para a reconversão de imóveis protegidos e de edificações existentes, desde que sejam regularmente construídas e licenciadas. O projeto pretende transformar imóveis tombados e preservados em unidades comerciais ou residenciais. Esse processo é conhecido como reconversão. A ideia é dar um novo uso para cerca de 1.700 unidades tombadas e 10 mil preservadas. O projeto recebeu mais de 100 emendas, que foram discutidas nos últimos dias pelo Colégio de Líderes. A gente precisava, sem dúvida alguma, de mais discussão com os parlamentares, mais discussão com a Associação de Moradores, até para esclarecer e explicitar pontos polêmicos que constam da matéria do 136. E o outro desacordo, o grande desacordo que eu tenho é a ausência da discussão do estudo de impacto de vizinhança. Nós não podemos legislar a toque de caixa sobre o patrimônio histórico e cultural. O patrimônio é uma discussão de caso a caso. Na minha opinião, ainda tem muito pouca coisa esclarecida sobre ele, o impacto real dele sobre a cidade. Ele tem uma boa intenção, que é dar um novo uso para prédios, para casas, casarões, e do patrimônio histórico muitas vezes está deteriorado, ele tem uma boa intenção, mas o impacto real dele não é possível medir ainda. Nós temos um estoque, um acumulado de muitos imóveis tombados e preservados sem destinação na nossa cidade. Porque são limitados pelo uso habitualmente residencial, porque são unifamiliares. E o que nós queremos com esse projeto é deixá-los mais dinâmicos. Que, por exemplo, um casarão antigo possa se tornar um asilo, possa se tornar uma clínica ou um consultório. Isso vai atrair investimento e vai revitalizar o nosso patrimônio. Todo carioca vê e sente no seu bairro, na sua rua, inúmeros imóveis abandonados, entregues, muitas vezes, que servem de abrigo a marginal, a usuários de droga, a traficantes de drogas. Essa é a oportunidade de nós mantermos o bem histórico e darmos uma destinação que trará, sem dúvida nenhuma, emprego e renda para a cidade do Rio de Janeiro. O repórter Renato Chapot continua no Palácio Pedro Ernesto e vai trazer agora para a gente outras informações sobre a votação do projeto da reconversão de imóveis. Boa noite, Chapot. Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos que acompanham o Câmara Rio Notícias. Olha, foram quase 2 horas de debate, muita polêmica, mas no final o projeto do Executivo acabou aprovado por 41 votos a favor e 10 contra. Das 140 emendas, das 104 emendas, aliás, várias foram votadas em bloco. Depois da sessão, nós conversamos com Átila Nunes, vereador que é líder do governo aqui na Câmara Municipal do Rio. Ele falou sobre a importância desta vitória e também da importância do projeto para a Prefeitura. Vamos ouvi-lo. Eu entendo que era fundamental nós aprovarmos esse projeto de lei. Nós temos mais de 12 mil imóveis entre tombados e preservados em nossa cidade. Muitos deles estão literalmente caindo aos pedaços. Nós não tínhamos, até o presente momento, nenhuma lei direcionada especificamente para esse tipo de imóvel. Várias capitais e municípios do nosso país têm leis
com relação a esse tipo de casarões antigos, uma série de coisas. A partir de agora, nós criamos um mecanismo que viabilizará justamente a manutenção, a preservação de fato desses imóveis, das suas fachadas. Tenho certeza que foi um avanço muito importante para a cidade do Rio de Janeiro, que é uma cidade histórica. Nesta terça-feira, 21 de setembro, é comemorado o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. As políticas públicas para essa parcela da população foram discutidas em audiência da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Câmara Municipal, que reuniu vereadores, representantes da Prefeitura e da sociedade civil. O foco do encontro foi como tornar o Rio uma cidade mais acessível para todos. Muitos buracos no caminho e calçadas irregulares. As rampas de acesso são poucas. Esses são apenas alguns dos desafios que as pessoas com algum tipo de deficiência enfrentam no seu dia a dia. Segundo o levantamento do IBGE, são mais de 17 milhões de pessoas em todo o Brasil, cerca de 8,4% da população. Tiago Mendes, de 21 anos, sofre de paralisia cerebral, o que dificulta a locomoção. Mesmo assim, ele venceu as dificuldades e é atleta paralímpico de futebol de 7 do Vasco da Gama. A deficiência nunca para mim foi um impeditivo. Lógico que a questão física às vezes atrapalha um pouco, mas nunca isso possa limitar sua vida, seus sonhos. Nesta terça-feira, a Câmara Municipal promoveu uma audiência pública para discutir políticas públicas para as pessoas com algum tipo de deficiência e encontrar caminhos para que a cidade do Rio se torne mais acessível para todos. Recentemente, a Câmara Municipal do Rio deu um passo adiante na questão com a inclusão de intérpretes da linguagem brasileira de sinais na transmissão das sessões legislativas. A gente sabe que os trabalhos são duros, são enormes, os desafios são muito grandes. Também foram discutidas iniciativas para a inclusão no mercado de trabalho. Nosso time de administração de vagas entra em contato com as empresas do Rio de Janeiro, colocando o serviço de captação de vaga à disposição. E na outra ponta nós recrutamos e selecionamos trabalhadores com deficiência e encaminhamos para os processos seletivos. Representantes de associações também participaram da audiência. Estamos trabalhando também junto ao mercado de trabalho, levando as empresas a entender que a nossa deficiência é apenas física e o ambiente pode ser adaptado com muita tranquilidade. Vereadores apresentaram diversas propostas. Eu acho que esse tema dos CRPDs e da reabertura das casas de convivência tem que ser algo central nesse Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. A vice-presidente da Casa Legislativa, a vereadora Tânia Bastos, que milita na causa da pessoa com autismo há 11 anos, lamentou a situação dos centros de atendimento para as pessoas com deficiência. Eu tenho certeza que o nosso secretário estará dando toda a cobertura. Quando eu apresentei a ele as necessidades dos CAPCIs, na mesma hora ele me disse o seguinte: vereadora, esse ano nós estamos arrumando a casa, mas eu acredito que para o final do ano, por mais ainda no início do ano que vem, nós teremos condições de fazer as reformas que os CAPCIs necessitam. A secretária municipal de Pessoa com Deficiência destacou que a prefeitura dobrou o orçamento da pasta, que pretende ampliar o atendimento para 7 mil usuários até 2024. Nós vamos aumentá-los usando a rede histórica, uma rede fantástica que já existe aqui no município, de uma rede credenciada, quer dizer, outras organizações que também fazem o mesmo trabalho que a secretaria faz. Então a gente vai aumentar dentro dos nossos próprios centros de referência, né? E vamos aumentar também usando essa rede histórica. Já o secretário de Esportes do município disse que a secretaria está retomando suas ações para o atendimento da pessoa com deficiência no esporte. A gente hoje já tem as Vilas Olímpicas funcionando, vamos ampliar nas Vilas Olímpicas. Tem o CIAD, que é um lugar que é de grande desejo dessas pessoas com deficiência, já estão acostumadas. E a gente, para complementar, ainda tem um projeto, que é um projeto chamado Reinforma, que é um projeto que a gente não funciona
em algum espaço da prefeitura. Funciona numa praça, num clube, onde a gente entende que dá para fazer a prática esportiva, e sempre que tiver uma oportunidade também, uma demanda nessa causa de deficiência, a gente também vai poder atender com esse projeto Reforma. O presidente da comissão, vereador Márcio Ribeiro, autor da lei que prioriza a vacinação contra a Covid-19 em pessoas com deficiência, fez um balanço da audiência. A gente sabe que a luta é muito grande, os últimos 4 anos de gestão na cidade foram muito ruins, mas acho que a secretaria vem crescendo, vem melhorando, o trabalho da prefeitura vem melhorando e eu acho que a gente junto vai conseguir diminuir pelo menos essa distância tão grande até que vai chegar um ponto que todo mundo vai ter as mesmas oportunidades. E você vai ver no próximo bloco, solenidade na Câmara do Rio celebra o centenário de Paulo Freire. Começaram a valer nesta terça-feira as novas medidas de flexibilização adotadas pela Prefeitura do Rio em relação ao combate do coronavírus. Passam a ser permitidos eventos ao ar livre para até 500 pessoas. Também estão liberadas competições esportivas com a presença de público em estádios e ginásios. Os torcedores precisam apresentar um comprovante com o sistema vacinal completo. E o limite para a presença de público é de 50% da capacidade dos locais que abrigam as competições esportivas. Salões de dança, boates e danceterias continuam proibidas, mas, de acordo com o decreto publicado na última sexta-feira, poderão reabrir com 50% da capacidade quando a cidade atingir a marca de 65% da população adulta vacinada. A cidade do Rio entrou em estágio de mobilização nesta terça-feira por causa de uma ventania. O vento forte provocou transtornos em vários bairros. Por precaução, a ponte Rio-Niterói fechou por 20 minutos. A circulação de trens foi suspensa temporariamente em alguns ramais. O estágio de mobilização é o segundo nível em uma escala de 5 e significa o risco de ocorrências de alto impacto na cidade. O repórter Renato Chapot tem outras informações sobre as consequências da ventania e a gente volta a conversar com ele ao vivo. Chapot. Sérgio, uma das consequências foi aqui na própria Câmara dos Vereadores, para onde havia sido marcado um debate público por volta das 6h30 da tarde, convocado pelo vereador Lindbergh Farias, que acabou tendo que ser cancelado porque as pessoas não conseguiriam chegar para o debate público. O metrô também informa que a circulação neste momento é normal, já que houve problemas de circulação no começo da noite, entre 6 e 7 horas. Os bairros mais atingidos pela ventania foram Tijuca, Grajaú e Maracanã. Até agora, cerca de 69 árvores caíram, de acordo com o Centro de Operações. A Light, concessionária de iluminação, informou que está com 125 equipes nas ruas fazendo reparos nos bairros que ficaram sem luz. O Alerta Rio emitiu aviso de ressaca, que começou ao meio-dia desta terça-feira e vai até às 9 da noite de quarta-feira. As ondas podem chegar até 3,5 metros. Muito bom para os surfistas, não é, Sérgio? Verdade, Chapot. Agora a gente quer saber como é que fica o tempo amanhã, né? Ou seja, vai ter uma nova ventania? Olha, existe sim a previsão de ventos de moderados a forte por qualquer parte da cidade. Pode chover, a chuva pode ser fraca, moderada, isolada e rápido. Na quinta-feira, de quinta para sexta, a nebulosidade começa a diminuir e já não há mais previsão de chuva para o Rio de Janeiro. A temperatura cai e a máxima de amanhã deve ser de 24 graus. Sérgio. Muito obrigado, Chapot, pelas informações. A Câmara Municipal realizou nesta terça-feira uma solenidade de celebração do centenário de Paulo Freire, patrono da educação brasileira, que inovou ao usar o ensino como instrumento de transformação da sociedade. Boa noite, Sérgio, e a todos que estão nos assistindo. Paulo Freire é o patrono da educação brasileira, foi um dos pedagogos mais importantes do Brasil, criador de um método de ensino que rompia com os padrões tradicionais da educação, de que o professor transmitia a informação e o aluno apenas a absorvia. O Paulo acreditava que o diálogo entre o mestre e o aluno enriquecia ainda mais esse aprendizado, graças à soma das vivências e experiências de cada um. Paulo Freire acreditava que a educação era uma ferramenta essencial para a transformação social. O educador recifense escreveu mais de 30 livros ao longo da sua carreira,
foi traduzido em mais de 20 idiomas, é admirado no mundo inteiro com o legado que deixou. A solenidade aqui na Câmara é uma iniciativa do vereador Raimon e pretende homenagear essa grande personalidade da nossa educação no seu centenário. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe a nossa programação em câmara.rio e também nas redes sociais. A seguir você assiste ao programa Câmara Rio Debate. Obrigado pela companhia e até amanhã.